E hoje vamos falar sobre o que é uma ação de valor, como se identificam, os riscos associados, enfim, tudo o que há para saber sobre ações de valor e dar por concluído este segmento de diversificação de ações dentro do estilo. Ou seja, se são ações de crescimento, se são ações de dividendos ou ainda se são ações de valor. E não é por serem as últimas que são as menos importantes, pelo contrário, o próprio Warren Buffett adora este estilo de ações. Portanto, vamos lá. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico e este vai ser o episódio número 8 do Guia de Iniciação às Ações e vai ser dedicado a ações de valor, concluindo sim a diversificação do estilo de ações. Portanto, vamos lá começar pelo mais importante. O que é uma ação de valor? Uma ação de valor, segundo o Motley Fool, é uma ação que está a ser negociada a valores mais baixos em relação aos seus lucros e também em relação ao seu potencial a longo prazo. Agora, como características, este tipo de ações são definidas normalmente por negócios mais maturos, constantes crescimentos, estabilidade nas receitas e ganhos, ou seja, algo parecido com isto, que cresça constantemente e sem muitas oscilações e não tanto parecido com isto. Ora, e a razão pela qual eu escolhi esta imagem para começar a explicar o que é uma ação de valor é que o exemplo escrito na imagem é perfeito. Vocês não compravam todas as notas de 100 euros possíveis por apenas 80 euros por nota? Claro que compravam. E resumidamente é isto que é uma ação de valor. Agora, identificar uma ação de valor que realmente seja como este exemplo, portanto, estarmos de facto a pagar menos quando realmente vale mais, é que é muitíssimo difícil. Senão toda a gente comprava a ação e já não estava desvalorizada, certo? Bem, e antes de percebermos como encontrar uma ação de valor que está desvalorizada no mercado, precisamos de perceber como é que uma ação de crescimento ou dividendos se transforma ao longo do tempo numa ação de valor. No fundo, como é que nasce uma ação de valor? E existem dezenas de respostas diferentes, mas talvez as mais conhecidas são as notícias recentes negativas à volta de uma empresa, que faz a ação descer em valor temporariamente. Pode ser ainda que a empresa está a ser mal interpretada e os acionistas não conseguem ver o valor dentro da mesma. Pode ser apenas a volatilidade do mercado, correções ou o próprio mercado que está a atravessar uma fase de stress e negativismo por a economia, em regra geral, estar numa recessão, por exemplo, ou seja qual for a razão. No fundo, o que importa é que a empresa está a ser negociada abaixo do real valor da mesma e isso cria uma oportunidade para todos nós enquanto investidores. Mas cabe a nós entendermos se a empresa está de facto a descer de preço por fundamentos, como estar a perder cota de mercado, ou ainda se o desempenho financeiro enfraqueceu e não há expectativas de recuperar. Enfim, seja qual for a razão para o preço da ação descer, a tarefa mais importante do investidor é filtrar a informação e perceber se está perante uma ação de valor que tem de facto fundamentos e qualidades para valer os tais 100 euros, quando estamos a pagar apenas 80 euros, ou é apenas uma falling knife que está a cair a pique e provavelmente ainda vale menos do que os 80 euros. Bom, e então como é que vamos encontrar uma ação de valor? E a resposta está no próprio nome, ação de valor. Ou seja, significa que o valor ou as qualidades da empresa são superiores ao preço. Portanto, a capitalização de mercado da empresa, certo? E para encontrar uma ação de valor, temos de procurar as métricas que estão relacionadas com o valor e o preço da empresa. Ou seja, métricas como o price to earnings, o price to earnings growth ou ainda o price to book. Mas para simplificar, vamos apenas falar do price to earnings neste episódio. Para simplificar, já que mais à frente neste guia vamos falar em mais pormenor de muitas outras métricas úteis na avaliação de uma empresa. Ora, o price to earnings, ou seja, que significa a relação entre o preço e o lucro de uma empresa, tem por sua base comparar a valorização de várias empresas que estejam dentro da mesma indústria, e isto é extremamente importante. E por isso mesmo é uma das métricas mais simples do mercado, mas também das mais conhecidas. A sua fórmula, como indica no nome, é o preço da ação a dividir pelo lucro por ação de uma empresa. E agora que já sabemos usar a fórmula, vamos escolher uma empresa como exemplo e a empresa que eu escolhi para usarmos neste episódio foi a General Motors, ou seja, GM. Para quem não conhece, é um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo. A empresa projeta, fabrica e comercializa uma ampla variedade de veículos, sendo as mais conhecidas as marcas Chevrolet, GMC e Cadillac. E pronto, a empresa está apresentada. Agora, voltando ao tópico principal, a General Motors tem um price to earnings de 4,75. Parece ótimo, certo? Parece um valor baixo, principalmente se compararmos com o SP500, que tem uma média de price to earnings de 25. Logo, podemos concluir que a General Motors é de facto uma ação de valor errado.
Nada disso. Lembram-se quando eu disse que tínhamos de usar a métrica price to earning sobre as mesmas indústrias? Exatamente. Nunca podemos comparar o PE de uma empresa com o próprio SP500, que é a média de 500 empresas de setores diferentes desta maneira. Portanto, qual é a solução? Ora, a solução para compararmos de forma mais fidedigna é comparar com os competidores diretos da empresa. E olhando para os competidores da General Motors, encontramos quatro fabricantes de automóveis, sendo eles a Mercedes, a Ford, Ferrari e ainda a Tesla. E olhando para a linha sublinhada, que é a métrica que estamos concentrados neste episódio, percebemos logo que, mesmo comparando empresas na mesma indústria, obtemos valores muito diferentes uns dos outros. Ora, temos 4,75 para a GM, como já tínhamos visto, 6 para a Mercedes, 6,60 para a Ford, 54 para a Ferrari e quase 70 para a Tesla. E as duas perguntas que saltam logo à vista é: porquê valores tão discrepantes uns dos outros? E a segunda pergunta é: podemos concluir que a GM está desvalorizada e por isso mesmo é uma ação de valor? Bom, vamos por partes. Em relação à diferença enorme entre os valores, a razão é que, mesmo estas empresas operarem sobre a mesma indústria, elas estão em fases diferentes. Por exemplo, a GM, a Mercedes e a Ford estão numa fase mais matura dos seus negócios e vendem em grande volume, enquanto a Ferrari vende poucas unidades anualmente, pois vende um símbolo de status, e a Tesla está numa fase de expansão e a crescer e está precificada de acordo com as projeções de crescimento para o seu futuro. Portanto, mesmo estando na mesma indústria, temos de ter cuidado para não estarmos a comparar situações diferentes entre as mesmas empresas. Agora, voltando ao assunto principal, é de facto a GM uma ação de valor? E com base na sua valorização abaixo da média do setor, abaixo da sua média histórica e abaixo dos seus competidores diretos, podemos dizer que de facto está desvalorizada. Agora, se é uma ação de valor ou se é uma value trap, é outra história. E agora um pequeno à parte para quem não sabe o que é uma value trap: é basicamente uma ação que aparenta estar muito barata de acordo com as suas métricas, mas na realidade não é assim tão bom negócio quanto isso. E para responder à pergunta que todos querem saber, se a GM é uma value stock ou uma value trap, vamos olhar para os seus fundamentos da mesma e concluir isso mesmo. Começando pelos fluxos de caixa livre, começamos logo mal, pois uma rentabilidade de fluxo de caixa livre de 10% negativo e com uma década de fluxo de caixa livre negativos consistentemente é logo uma bandeira vermelha gigante que me faz nem sequer querer olhar mais para esta ação, por muito desvalorizada que aparenta estar. Mas enfim, continuando para o segmento da receita da empresa, na última década cresceu a uma velocidade de 0,3% ao ano, o que é basicamente insignificante. Significa que 10 anos depois continuamos a faturar o mesmo, o que mostra 0% de crescimento e expansão. Depois, a empresa ainda poderia se focar em retribuir algum valor pelo acionista, mas nem sequer isso faz, pois conta com 1% de dividend yield apenas e ainda por cima cortou em 75% o seu dividendo recentemente. Mas, depois de tudo isto, pelo menos a saúde fiscal desta empresa deve ser razoável, certo? Quase. Conta com mais de 3 vezes o seu EBITDA em dívida, o que é mau sinal. Mas pelo menos tem algum capital em caixa para abater a dívida se necessário. Portanto, apenas olhando rapidamente para alguns dos fundamentos desta empresa, na minha opinião, é uma value stock, sim, pois está claramente desvalorizada, mas tem as suas razões bem claras e justificadas para estar desvalorizada, e por isso acaba por ser uma má compra e daí acabar por ser uma value trap mascarada de value stock. Ou seja, oficialmente é uma value stock, mas no fundo sabemos que é uma value trap, pois merece estar desvalorizada. E isto conclui o episódio número 8 do Guia de Iniciação às Ações. Eu espero não ter sido muito confuso acerca das métricas e fundamentos que eu usei no exemplo, mas em princípio vai ser tudo falado e explicado em episódios dedicados mais à frente no guia. Por agora, foquem-se apenas no exemplo, que era o mais importante. O próximo episódio vai ser acerca dos diferentes tipos de ações e como estão organizados no mercado. Até já!